Nós não somos donos do céu e não determinamos quem vai ou quem deixa de ir. Mas geralmente, quando alguma pessoa morre, principalmente aquelas que a gente conhece um pouquinho da vida pregressa dela, nós começamos a imaginar e até mesmo afirmar, nem que seja na própria mente, essa pessoa não foi para o céu, foi direto para o inferno. Isso porque a gente tem essa mania de julgar as coisas, de ver pelas aparências. Muitas vezes achamos que somos Deus capaz de enxergar o íntimo da pessoa e julgar conforme a nossa sapiência, mas a coisa não é bem assim. Para vocês terem noção, esse ano de 2024 fez 34 anos que o cantor Cazuza morreu. Nós conhecíamos um pouco da vida dele, inclusive ele acabou falecendo de AIDS, sabíamos da condição sexual dele e, é claro, sabíamos também de um pouco da vivência, vida de rock and roll, né? Aquela coisa, sexo, droga, rock and roll e blá blá blá. Inclusive, ele transmitia essa rebeldia nas próprias músicas. Então, quando faleceu, automaticamente remeteu-se à ideia de que foi para o inferno. Mas vocês já ouviram falar que todo joelho se dobrará e confessará que Deus é o Senhor? O joelho pode ser uma metáfora, pode não dobrar o joelho na íntegra, porque dobrar os joelhos é uma condição de humilhação. Então, ou seja, todas as pessoas, nem que seja no último momento de vida, essa pessoa vai se humilhar diante de Deus e vai confessar que Ele é o Senhor. E isso também aconteceu com o Cazuza. Para quem não sabe, no último ano de vida de Cazuza, tinha uma enfermeira cuidando dele que também atua como missionária atualmente. Hoje eu não sei se ela está viva, mas ela era missionária. E ela conviveu 1 ano e 3 meses com Cazuza. Essa enfermeira é Ana Maria Costa. Inclusive, tudo que ela viveu ao lado de Cazuza nesse tratamento, nessa busca pela cura, nessa luta pela vida, ela escreveu tudo em um livro após a morte dele. Inclusive, eu vou ler um trecho do que ela falou Inclusive, eu vou ler um trecho do que ela escreveu sobre esses cuidados com Cazuza. Abre aspas. Durante 1 ano e 3 meses, convivi com o cantor Cazuza, que lutou até o fim de sua vida, desafiando meio mundo, mas a doença venceu. No período de nossa convivência, pude ver uma pessoa inquieta, porém um fenômeno da música brasileira e suas letras abusivas, outras românticas. Particularmente, eu admirava as músicas de Cazuza, que levou muita gente a pensar, porém teve sua escolha democrática e viveu nos palcos da vida. Como ele cantou nos shows, vida louca, vida breve, já que eu não posso levar que quero que você me leve. Viajei no trem da morte em que Cazuza estava, fiz parte do seu show até o fim da vida. Escolhi esse título, fiz parte desse show, o qual, aspas, porque foi uma tarefa árdua, difícil, porém gratificante acompanhar todo o drama e sofrimento de uma pessoa que lutou para viver e vencer a doença. Ele estava sempre inquieto, mas parou para ouvir a palavra de Deus. Por isso valeu a pena fazer parte desse show, disse ela sobre a vivência com Cazuza. O caso sobre Cazuza ter ido para o céu ou não veio à tona justamente porque um pastor participou do podcast e ele afirmou que chegou a conversar com Ana Maria da Costa justamente sobre Cazuza, onde ela relatou todo esse período que ela viveu com ele e afirmou veementemente que ele foi para o céu. Cazuza morreu salvo. Fiz a entrevista com a enfermeira que levou Cazuza a Cristo. A enfermeira que cuidou do Cazuza nos últimos dias foi uma serva de Deus, cara. Só que a mídia não conta isso, entende? A mídia não tem interesse, porque a mídia quer conservar essa ideia de revolucionário que ele tinha, mas ele morreu salvo, cara. Quando ele se viu chegando no dia de prestar contas com aquele que ele falava aquilo no palco, teve encontro. Deus deu a graça de levar uma enfermeira que era cheia do poder de Deus, cara. Pegou pra ele de Jesus. E algumas das bíblias que os fãs levavam, mandavam pelo correio, ele começou a ler. Quando ele parou na história do ladrão da cruz, ele se viu como ladrão da cruz. Que é isso?
E foi esse texto que levou Cazuza a Que interessante. Isto quebra um pouco desse tabu das pessoas ficarem se perguntando se determinada pessoa foi para o céu ou não quando ela morre, justamente por conhecer um pouco da vida pregressa, seja do artista ou do ente querido. Porque queremos nós que todas as pessoas tenham esse direito de herdar a vida eterna e de ir para o céu morar com Cristo, pois assim é a esperança de todos. Mas na última hora, mesmo que a gente não veja, que a gente não saiba, que a pessoa não possa falar, que a pessoa não possa abrir a boca para nada, mas lá no íntimo dela, ela confessa que Deus é o Senhor, porque isso Deus falou que todo joelho se dobrará e toda boca confessará que Ele é o Senhor. Então, se ele vai para o céu ou não a partir dessa confissão, já é outra história, mas abre-se um caminho para a salvação, que é a esperança de todos. Vocação para mim é o chamado, é o desejo, é algo que é até difícil explicar, mas o vocacionado ele deixa tudo, ele consegue deixar tudo, aquelas coisas que ele mais ama na terra, na vida, deixar a sua família, deixa seu trabalho. Eu, por exemplo, como enfermeira, estava bem sucedida. Posso falar com propriedade, porque eu, como professora de enfermagem, eu sou professora de saúde pública, ganhava bem, tinha 3 empregos, dava aula 2 vezes por semana, chefiava um posto de saúde, porque como enfermeira de saúde pública eu pude fazer muitas visitas, né, domiciliares, e cuidava do nosso posto de saúde com muita atenção, com excelência, procurava fazer da melhor maneira possível. E deixei tudo isso, todo o meu um bom salário, né? Porque deixar não é fácil, mas quando a gente é vocacionado e tem convicção da nossa vocação, deixar a família, deixar o trabalho, deixar suas raízes, se torna mais fácil pela vocação. Quando foi em 99, a junta já me colocou: olha, tem um trabalho para você fazer em África, não disse ainda, me colocou 2 países, né, Cabo Verde e São Tomé e Príncipe. Eu pensei, meu Deus do céu, África é uma coisa assim, porque as pessoas aqui no Brasil, algumas pessoas não conhecem, então eles colocam medo, um certo receio, um medo pelo desconhecido, né? Então eu tinha um certo medo de ir para a África. Falei, meu Deus, eu vou chegar lá e encontrar só crianças morrendo de fome. E eu amo as crianças, gosto muito de trabalhar com crianças, não vou poder suprir a necessidade, vou sofrer muito. E não é nada disso, realmente tem muito sofrimento, muitas necessidades. Mas quando a gente tem o chamado, não há limite, né? Então eu fui. Quando a pessoa está no centro da vontade de Deus, no propósito de Deus, ela é feliz. Ela é mais que feliz. E por mais que eu tivesse tudo financeiramente, uma carreira promissora, mas sem estar no centro da vontade de Deus, seria impossível ser feliz, ter a plena felicidade. Há muito pra fazer, não há mais tempo pra olhar pra trás.